Determine as coordenadas do ponto ou dos pontos de interseção dos gráficos esse e esse aqui. Bom, vamos primeiro desenhar então esses gráficos, né? Então, para esse primeiro aqui, deixa eu montar a tabelinha. X e y, quando x for 0, aqui vai anular, vai dar menos 6. E quando y for 0, vai ficar, vamos lá, 0 igual a 2x menos 6. Então, 2x igual a 6, x igual a 3. Beleza, aqui já tem os dois pontos. E aqui preciso de outros dois pontos. Tá? Quando x for 0, vai anular aqui, vai dar sobrar menos 5. E quando y for 0, fica 0 igual a menos 3x menos 5. 3x igual a menos 5. X igual a menos 5 terços. Beleza, então vamos desenhar. Podia colocar esse outro cara aqui de vermelho para facilitar na identificação. Vamos lá. Eixo x na horizontal, eixo y na vertical. Vamos lá para o primeiro aqui, essa primeira função riscada de azul aqui. Ponto 0 menos 6. Aqui. Ponto 3, 0. Vou botar o 3 para cá. Aqui. Então o gráfico dessa minha função está aqui. Agora para a segunda. O gráfico dela. Passa pelo ponto 0, menos 5. Vou botar um pouquinho aqui. E pelo ponto menos 5 terços, 0. Menos 5 terços bom, vamos pensar no 5 terços só primeiro. 5 terços é maior do que 1, é 1, alguma coisa. Não chega a ser 2, porque 2 seria o 6 terços. Tá? Então, como é menos 5 terços, então vai ser menos 1, alguma coisa. Então, vai estar mais ou menos aqui. Menos 5 terços. Então, o gráfico dessa segunda função passa por esses dois pontos vermelhos. Essa coisa maravilhosa aí. Bom, primeira coisa. Aqui eu não sei se tem um ponto de interseção ou mais. Bom, se são duas retas, se o gráfico dessa é uma reta e o gráfico dessa é uma reta, então o que eu tenho? O que pode acontecer? O que aconteceu aí, dessas retas terem um único ponto de interseção. Esse aqui que eu preciso descobrir. Vou até botar de outra cor aqui. Preciso descobrir as coordenadas desse ponto aqui. Tá? Ficou minúsculo aqui entre o menos 5 e o menos 6. Tá? Pode acontecer isso. Pode acontecer, que mais? Tá? Entre duas retas. Tá? Como que elas podem... Qual a posição relativa entre duas retas? Elas serem concorrentes, aí tem um único ponto de interseção. Eu posso ter retas paralelas, diferentes, que aí não vai ter ponto de interseção nenhum. Tá? Ou as retas podem ser coincidentes, que aí tem todos os pontos em comum. Tá? O que jamais vai acontecer é eu ter, por exemplo, dois pontos de interseção, só dois pontos de interseção entre duas retas. Tá? Então isso não tem como. Tá? Não tem como a reta para cortar de novo aquela mesma reta que ela já tinha cortado. Tá? Então tem nenhum ponto de interseção, um único ponto de interseção ou todos os pontos de interseção, todos os infinitos pontos de interseção. Tá? Mas tá. Então, e aí? Como é que eu faço para descobrir esse negócio aqui? Deixa eu dar um zoom aqui na imagem, que ficou muito espremidinho aqui. Então, esse ponto de interseção aqui, que eu quero descobrir as coordenadas, que característica que ele tem? Bom, esse ponto verde aqui, ele é um ponto dessa reta vermelha e ele também é um ponto dessa reta azul. Tá? O que isso quer dizer? Por ser um ponto da reta azul, ele satisfaz, quer dizer, vou botar assim, essas coordenadas aqui, deixa eu botar, bom, vou chamar de x e y essas coordenadas, tá? Poderia usar qualquer outra letra, mas por simplicidade vou usar x e y. Deixa eu tirar essa interrogação aqui, em vez de interrogação vou chamar de y. Tá? Então esse ponto aqui são os valores que eu quero descobrir. Quero descobrir quem é esse cara, quero descobrir quem é esse cara. Ok? Muito bem. Agora vamos lá. O que essas coordenadas aqui, o que esses valores das coordenadas desse ponto verde tem de interessante? Bom, o fato de esse ponto verde ser um ponto que pertence a essa reta azul, ele significa o seguinte: as coordenadas desse ponto, então, satisfazem a essa equação aqui, a equação dessa primeira função. Só que aquele ponto verde, além de ser um ponto que pertence à reta azul,
ele também é o ponto que pertence à reta vermelha, que está no encontro delas. Então ele está nesses dois lugares ao mesmo tempo. Está na reta azul e está na reta vermelha. Ou seja, pelo fato de esse ponto pertencer a essa reta vermelha, as coordenadas dele satisfazem a equação dessa outra função aqui, dessa função que eu chamei de vermelho. Tá? Moral da história. Eu preciso saber, então, para qual valor de y aquelas duas funções vão ter o mesmo valor de y. Poderia ser ao contrário também, não tem problema. Poderia saber para qual valor de y aquelas duas funções têm o mesmo valor de x. Tá? Mas vamos fazer, como aqui já está, vai ficar mais fácil para a gente, como ambas as funções já estão com y aqui isolado, então vai ser mais fácil descobrir o x primeiro. Então é isso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que é um ponto que pertence a ambas, então tem que satisfazer aquelas duas equações. Então, significa dizer que para qual valor de y essa reta azul e essa reta vermelha vão ter esse mesmo valor de y. Ou seja, para qual valor de x esse valor de y aqui vai ser igual a esse valor de y aqui. Aí pronto. Aí é que vem a parte, né, que eu falei que está mais fácil, porque o y já está isolado aqui. Então eu quero saber para qual valor de x, ou para quais, mas aqui a gente já sabe que é um só. Então, para qual, ficou feio, para qual valor de x teremos esse y aqui igual a esse y aqui. Ou seja, 2x menos 6 igual a menos 3x menos 5. Certo? Pronto, ganhei uma equaçãozinha para resolver. Então vamos resolver. Então vai ficar 2x mais 3x igual a menos 5 mais 6. Aqui vai dar 5x. Aqui vai dar 1. Então x igual a 1 quinto. Ou, se quiser, 0,2. Tá? Então pronto, descobri o valor de x. Esse cara aqui é o 1 quinto, ou 0,2. Falta agora descobrir o y. Tá? Eu quero as coordenadas do ponto, descobrir só a abscissa dele, o x. Para descobrir o y, como é que eu faço? Aí eu posso escolher, porque eu sei que esse ponto pertence à reta azul, ou seja, satisfaz essa equação, e esse ponto pertence à reta vermelha, então satisfaz essa outra equação também. Então, eu preciso descobrir o valor de y para quando esse x é 1 quinto ou esse x é 1 quinto. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Claro, foi isso que a gente fez. Bom, acho que essa aqui está mais fácil de calcular, né? Então, para x igual a 1 quinto, temos, vou pegar aquela primeira lá, y igual a 2x menos 6, então vai ser 2 vezes 1 quinto menos 6, 2 quintos menos 6, 2 quintos menos, bom, 6 é a mesma coisa que 30 quintos, né? Então, para igualar o denominador aqui, 2 menos 30 quintos, isso vai dar menos 28 quintos. Tá? Vamos pensar, o 28 quintos, ele é um pouco maior do que o 25 quintos. Tá? Então, 28 quintos é 5, alguma coisa. Tá? Não chega a ser 6, tá? Porque o 6 seria o 30 quintos. Então, o menos 28 quintos seria o menos 5, alguma coisa. Opa. Ai, socorro. Seria o menos 5, alguma coisa. Que é o que a gente já sabia pelo desenho aqui. Tá? Que esse ponto aqui estaria entre o menos 5 e o menos 6. Tá? Então, o y é menos 20... Quanto? 28 quintos, né? É isso? Isso. Pronto. Está aqui a resposta. As coordenadas do ponto de interseção desses dois gráficos. Item B. Agora, para saber o ponto de interseção do gráfico dessa função com o gráfico dessa aqui. Essa aqui não está daquela forma que a gente estava acostumado a ver. Sempre da forma y igual tralalá vezes x mais tralalá. Tá? Mas dá para arrumar, não tem problema nenhum. Ou se quiser deixar assim também, não tem problema nenhum. Tá? Mas vamos arrumar, que aí a gente fica estranha menos, né?
Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Vou puxar para cá. Vai ficar 2y igual 4x menos 12. Então, y, dividindo tudo por 2 agora, né? Y igual 2x menos 6. Ah! Epa! O que está acontecendo aqui? Bom, repara, essa primeira função é a mesma do item A, então por isso que eu já deixei pronto aqui tudo em azul. Tá? Era aquele gráfico que a gente já tinha. Agora, essa outra função aqui estava disfarçada. É a mesma função que a anterior, só estava com uma outra cara. Então o que vai acontecer? O gráfico dela, dessa vermelha aqui, vai ser igualzinho ao gráfico da azul. Tá? Então ela vai ter infinitos pontos de interseção aí. Certo? Então, não tem como determinar as coordenadas, porque são infinitos possíveis, as retas são coincidentes. Então, resposta os gráficos, que são retas, são coincidentes. Tá? E aí vai ter infinitos pontos de interseção. Item C. Então, de novo, o ponto de interseção entre esse gráfico aqui, que é o que a gente já tinha feito nos itens anteriores, e esse segundo aqui, 2x mais 5. Então, vamos fazer a tabelinha para esse aqui. Quando x for 0, vai anular aqui, vai sobrar só o 5. E quando y for 0, vai ficar 0 igual a 2x mais 5. Então, 2x igual a menos 5. Então, x igual a menos 5 meios. Ou menos 2,5. Tá. Vamos lá. Ponto de coordenada é 0, 5. Tá aqui assim, mais ou menos. E menos 5 meios, que é menos 2,5, vai estar aqui assim, mais ou menos. Tá. Então, não sei se vai dar para ver aí, mas... Muito bem. Então, tem esses dois gráficos aí. Não dá para ver aqui nesse desenho a interseção entre eles, tá? Mas isso não quer... Vamos fazer as contas, né? Opa. Então, a ideia é a mesma que aquela do primeiro item, tá? Então, eu quero saber para qual valor de x que aquelas duas funções vão ter o mesmo valor de y, tá? Então, aqui. Então, queremos saber para qual valor de x teremos esse valor de y igual a esse valor de y, ou seja, 2x menos 6 igual a 2x mais 5. Pronto, ganhei uma equaçãozinha para resolver. Vamos resolver. Aqui vai dar 2x menos 2x igual a 5 mais 6, que vai dar 0 igual a 11. Hã? O que está acontecendo aqui? Tá. Bom, isso aqui significa que essa equação não tem solução. Não existe nenhum valor de x que satisfaça isso aqui. Tá? Faz sentido, né? Vamos lá. 2x aqui e 2x aqui, eu poderia, na verdade, ter subtraído esses 2x. Tá? Ia ficar só menos 6 igual a 5. O que é tão absurdo quanto falar que 0 é igual a 11. Tá? Então, a moral da história é que essa equação não tem solução. Se essa equação não tem solução, significa, na verdade, que não existe ponto de interseção entre essas retas. Não há interseção entre estes gráficos. Os gráficos são retas, ou seja, essas duas retas aqui são retas paralelas. Mesmo que o desenho não esteja super paralelo, tá? Mas não vai ser o desenho que vai dizer para a gente se é paralelo ou não. Certo? O desenho está todo feio aí, todo ruim. A gente não pode se deixar levar pela aparência, né? Como a gente já viu em outra questão aí anterior.
Então, o que vai garantir, na verdade, que são paralelas é essa parte algébrica aqui, né? De que a equação não tem solução, portanto, não tem interseção entre essas retas. Portanto, são retas paralelas.